Chegamos no momento alto do culto dessa noite, momento em que a palavra de Deus será pregada aos nossos corações. Como temos feito, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6. E leiamos então a oração do Senhor. Mateus 6, versículos 9 até o versículo de número 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus eterno, teu povo está diante do teu evangelho, que será pregado aos seus corações. Ó Santo Espírito, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, e que nele, Senhor, guardemos toda a tua palavra, toda a tua verdade, e sejamos por ela transformados, para o louvor da tua glória, ó Deus excelso, em Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Meus irmãos, no curso de sua providência, o Senhor prova as nossas graças e a sinceridade da nossa profissão de fé. E isso é um fato. Todo aquele que busca a glória de Deus, que foi feito filho do Altíssimo, é tentado. Eu diria até que estes são os mais tentados. E por qual razão? Ora, havendo nós escapado da armadilha do diabo, este utiliza-se de vários meios para nos trazer de volta a ela. De modo que, quanto maior for a graça de Deus nas nossas vidas, maior será também o furor e a malignidade do diabo para nos tentar e derrubar do lugar em que Cristo nos colocou. O contrário disso, ou seja, não ser tentado e nem afligido, deveria nos levar, então, a uma profunda preocupação. Ora, e por que isso deveria nos levar a uma profunda preocupação? Ora, porque o ódio do diabo é sempre dirigido contra aqueles a quem Deus mais ama. Se você não tem sido afligido, não tem sido tentado e, na verdade, tem crido que o amor que Deus lhe ama é comprovado pela ausência de tentações, eu repito, deve se preocupar, pois provavelmente ainda está vivendo sob o domínio de Satanás. Mas como assim? Ora, uma maneira bem prática de percebermos isso é voltarmos os nossos olhos e observarmos os ímpios. Sendo estes, uma vez possuídos por Satanás, acaso não se sentem em paz em suas tentações? Parem para pensar um pouco nisso. Acaso iria o diabo perturbar aqueles que já se encontram sob o seu domínio? Por que lhes roubaria a sua paz, se estes estão agindo em conformidade ao curso de seus corações caídos? Voltando os olhos para Jesus e a nossa atenção, então, para
o que ele nos tem ensinado, aprendamos que aquele que ora ao Senhor pedindo para que sejam perdoados os seus pecados, é o mesmo que ora a Deus para livrá-lo das tentações que virão sobre ele. Que pede a Deus para que não caia e volte a pecar contra o seu Senhor. E essa é a sexta e última petição da oração que nos ensinou o Senhor. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. E aí vejam, irmãos, tudo o que nós somos ensinados a pedir nessa oração do Pai Nosso é porque nós, em nós mesmos, não temos capacidade de conseguir. E esse, meus irmãos, é um princípio que não pode ser esquecido por nenhum de nós quando for orar o Pai Nosso. Ora, se tudo que a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir é porque nós dependemos de Deus para ter, é porque nós não conseguimos obter em nós mesmos. E sendo assim, nesta sexta petição, o Senhor Jesus passa então a nos ensinar que a santidade, que a obediência e todas as demais virtudes que um cristão precisa ter na luta contra o mal e principalmente contra o pecado, também não procede dele mesmo, mas de Deus, tão somente do Senhor. E aí notem que essas coisas, por implicação, meus irmãos, nos levam então à seguinte conclusão: se somos ensinados a pedir pela capacidade de não cair nas tentações, é exatamente pelo fato de que nós, em nós mesmos, não possuímos o que é necessário para resistir a essas tentações. De modo, então, que aquele que pensa que pode resistir em si mesmo, por causa da sua moral, por causa da sua força, talvez por causa do seu título ou por causa da sua vida, não passa de um tolo, um arrogante e inútil. E por que nós dizemos isso, irmãos? Porque tudo que nós temos, absolutamente tudo, irmãos, só temos por causa da graça. Fé, nós falamos hoje pela manhã aqui. Amor, também falamos hoje de manhã aqui. Obediência, veja, tudo que temos é pela graça. E sendo assim, há duas coisas que precisamos entender, então, sobre a nossa condição como homens naturais, para não cairmos na arrogância e prepotência de acharmos que podemos resistir às tentações por nós mesmos. Precisamos, assim, então, compreender o que significa duas coisas: pecado original e depravação total. A doutrina do pecado original ensina que, com a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando estes ainda estavam no jardim, no Éden, essa queda afetou toda a sua descendência. E isso de duas formas. A primeira, na imputação da culpa de seu pecado a todos os seus descendentes. E em segundo lugar, na herança de sua natureza corrompida, que foi transmitida por sua semente a todos os seus filhos. Sendo assim, o pecado original fez com que todos nós, e quando eu digo todos nós, eu falo toda a raça humana, se tornasse pecadora, corrupta diante de Deus. De modo que, ao pensar nisso, Davi retrucou ao dizer no Salmo
51 e versículo 5, que em pecado foi concebido e em iniquidade nasceu. Todos nós, irmãos, sejamos velhos ou crianças, absolutamente todos nós já nascemos com este mal, com essa semente maldita, que nos torna, assim, pecadores. Lutero dizia que o pecado original é semelhante à barba de um homem. Ele atira hoje e parece que o seu rosto está limpo, mas logo pela manhã ela volta a crescer novamente. E continuará a crescer até a sua morte. Isso nos leva, então, à segunda coisa que precisamos entender sobre a nossa condição como homem natural, para não cairmos na arrogância e prepotência de acharmos que podemos resistir às tentações por nós mesmos. Todo ser humano, por causa desse pecado original, se encontra em uma condição que nós chamamos de depravação total. Ora, o homem natural, do ponto de vista de Deus, e esse, meus irmãos, é o único ponto de vista verdadeiro, é incapaz de fazer o bem, quer seja em pensamentos, palavras ou ações, e por isso não pode contribuir em nada para a sua salvação. Ele está em rebelião total contra Deus, e isso é devido ao pecado original que ele carrega em sua natureza humana, caída, herdada de seus primeiros pais. Logo, somos depravados em nosso ser interior, por meio da queda de Adão, tanto em nosso estado de culpa, como em nossa condição de corrupção. Isaías chega a dizer que o melhor da nossa justiça, ou seja, o melhor do nosso melhor, não passa de trapos de imundície diante do Senhor. E, meus irmãos, sejamos honestos, somos muito piores do que nós podemos imaginar. O profeta Jeremias, no capítulo 17, diz que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O reformador João Calvino dizia que ninguém conhece nem mesmo 1% de seus pecados. E por que isso é importante nessa sexta petição? É importante porque somente quando entendemos nossa depravação interior e reconhecemos a gravidade do pecado original que carregamos, à luz da Escritura, é que percebemos que este é um fardo muito maior do que todos os pecados que temos cometido. Pois todos os pecados que temos cometido procedem da fonte do pecado original e de nossos próprios corações depravados. Então percebam que quando oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor para que não nos conduza à tentação, mas que nos livre do mal, nós estamos nos referindo a isso, tanto a questões exteriores, tentações exteriores, como a tentações interiores do nosso próprio ser, por conta dessas duas condições. O pecado, meus irmãos, não se enganem, impacta de modo terrível o nosso ser, de modo que nenhum elemento de nossa personalidade é menos afetada pelo pecado do que outra. Todas elas são afetadas. Quer seja o nosso intelecto, quer seja a nossa consciência, quer sejam as nossas emoções, quer sejam as nossas ambições, quer seja a nossa vontade, fortalezas das nossas almas, todas estão afetadas pelo pecado. E isso, meus irmãos, as Escrituras nos dizem que é por natureza. No entanto, essa depravação total dos homens não pode ser confundida com uma depravação absoluta. E o que eu quero dizer com isso?
A depravação total não implica que os homens se tornaram animais ou demônios, ou que são tão depravados quanto poderiam ser. Não é isso. A depravação total e o pecado original não significam que um incrédulo é totalmente mau em tudo que faz, e sim que nada do que ele faz é totalmente bom. Pois apesar de tudo isso, o homem não perdeu a sua consciência. E por meio da graça comum de Deus, o homem ainda é capaz, então, de demonstrar afeição familiar sincera. O homem é capaz de cumprir com o bem cívico, de cumprir com sua cidadania, é capaz de atos heróicos, de coragem, de autorrenúncia. Contudo, continua sendo um pecador corrompido em cada aspecto de sua natureza. E como tal, é totalmente incapaz de realizar qualquer bem espiritual aos olhos de Deus. É incapaz de resistir aos desejos de seu coração, de resistir às tentações de sua carne. E sendo assim, a única forma de sanar essa doença, de estancar essa ferida, é Deus nos conceder de sua graça. O homem caído, pecador, totalmente depravado, precisa da graça de Deus. Sem a graça salvadora, todo homem está alienado de Deus e vive sucumbindo ativamente ao pecado. O que refreia esse pecado nos nossos corações, meus irmãos, é exatamente a graça de Deus. É a graça que nos impede de sermos tão maus quanto podemos. É a graça que nos impede de pecarmos constantemente. É a graça que, por muitas vezes, já evitou que fizéssemos loucuras em nossas vidas, quando em momentos de grande aflição e de graves problemas. É a graça. É a graça que provê o nosso alimento diário. É a graça que provê as nossas vestes. É a graça que provê a nossa saúde, o ar que respiramos, a casa que moramos, tudo e absolutamente tudo. É a graça. E tão somente a graça de Deus, irmãos, que nos conduz a Cristo. E através deste, mediante a fé, encontramos então a remissão dos pecados e a paz com Deus Pai. E vejam que tendo paz com Deus, reconciliados por meio de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, podemos então, finalmente, orar e pedir: não nos conduza à tentação. Não nos conduza à tentação. Vejam, alguns pensam que nestas palavras Jesus está afirmando que Deus é quem nos tenta. Nada, meus irmãos, estaria mais longe do caráter de Deus do que Ele nos induzir a pecar. Tiago, no capítulo 1 e versículo 13, nos ensina que ninguém ao ser tentado, veja bem, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E por que então somos tentados? Ora, a sedução e a tentação ao pecado surgem de dentro, de nós mesmos, de nossas próprias inclinações, de nossos próprios desejos pecaminosos, malignos. Surgem exatamente de nossa depravação total e do pecado original que falamos há pouco.
Somos tentados interiormente por nossa própria cobiça, por aquela velha natureza caída e totalmente depravada que ainda habita em nós, não por Deus. Mas somos tentados também por outros pecadores, pelo próprio Satanás, que é conhecido frequentemente nas Escrituras como o quê, irmãos? O tentador. Ou será que já nos esquecemos do que Moisés narrou em Gênesis 3? Será que já nos esquecemos de como ele qualifica aquele animal falante no jardim, a serpente? O que ele dizia acerca daquele ser? Ele diz: a serpente era a mais astuta do que todos os animais do campo. Ora, se bem nos lembrarmos, veremos que o texto narra a tentativa da serpente em persuadir Adão e Eva a segui-la em vez de seguir o seu Criador. E assim ela então os tenta, tão simplesmente com uma pergunta sobre a autoridade de Deus, colocando em xeque, colocando um ponto de interrogação nas mentes dos primeiros homens. Será que Deus disse realmente isso? Mas em seguida, o diabo parte então para um ataque frontal, ao desafiar aquilo que Deus havia dito, dizendo: certamente vocês não morrerão. Porque foram proibidos de comer deste fruto, porque Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então vejam, irmãos, de uma perspectiva teológica, vemos este encontro como parte integrante do resultado da provação de Adão. E aí reside a diferença: provação e não tentação. O Senhor Deus nos prova, porque toda provação tem como objetivo o aperfeiçoamento daquele que está sendo provado. A tentação não, irmãos. A tentação tem como objetivo derrubar, destruir aquele que está sofrendo a tentação. Sendo assim, Deus provou a Adão no jardim ao colocá-lo diante daquela árvore da qual ele disse que não tinha permissão para comer. Mas ele falhou na prova. E onde ele falhou? Sucumbiu à tentação do maligno. Sucumbiu ao desejo do seu próprio coração de se tornar igual a Deus. E ao fazer isso, mergulhou toda a raça humana na ruína, trazendo morte ao mundo. Esse foi um teste monumental, irmãos. Uma provação importante, cuja aquele que Deus havia criado à sua própria imagem falhou miseravelmente. Um outro exemplo que a Escritura nos apresenta é o exemplo de Jó, que mesmo sendo um membro da raça caída de Adão, ainda assim se distinguia dos demais por sua extraordinária retidão e obediência a Deus. Logo na abertura do livro de Jó, Deus refuta a acusação de Satanás com uma pergunta: tens observado o meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele na terra, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás, então, responde com uma espécie de desprezo e diz ao Senhor: Jó teme a Deus por nada? Não puseste tu uma cerca ao redor dele,
ao redor de sua casa e de tudo que ele tem por todos os lados? Não abençoaste tu a obra de suas mãos, e suas posses passaram a aumentar na terra? Estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. Deus então responde: eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente não estendas a mão sobre a sua pessoa. Se algum homem na história do mundo, irmãos, foi submetido a todos os ataques terríveis que Satanás poderia fazer, foi Jó. Ele perdeu sua família, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua reputação. Todos o abandonaram. Seu corpo ficou coberto de feridas, de modo que se sentou em miséria em um monte de esterco, amaldiçoando o dia em que nasceu. E para completar, no meio de seu sofrimento tão infernal, sua esposa, que estava sentindo o horror que seu marido estava suportando, tornou-se um instrumento da serpente para tentá-lo quando disse: amaldiçoe a teu Deus e morre. Jó, meus irmãos, mal conseguia falar, mas durante toda a sua provação, dizia: ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. E dizia ainda: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará no fim sobre a terra. Jó passou no teste. Deus o honrou, o abençoou, restaurou todas as coisas que ele havia perdido. Um outro exemplo que a Escritura nos dá é o de Abraão. Crendo contra todas as coisas que eram vistas, agarrou-se tenazmente na promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação e que teria um filho de sua esposa. Ele esperou no Senhor, a sua esposa riu com desprezo. Mas na velhice, Deus cumpriu sua promessa. E Isaque nasceu. Para a casa de Abraão e Sara veio uma alegria incomensurável. Será que nós podemos vislumbrar a alegria que este casal teve quando tomou aquela criança em seus braços? Eles exultaram no rapaz, até aquele dia terrível, quando Deus colocou Abraão à prova. Lembram de Gênesis 22? Abraão, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você consegue se imaginar numa prova dessas? Você consegue imaginar teste mais aterrorizante do que esse que Deus deu a Abraão? E o que responde o patriarca ao Senhor? A Escritura nos diz que logo cedo pela manhã ele se levanta, ele sela seus animais de carga, toma seu filho em suas mãos, a madeira que ele mesmo havia cortado, e parte em uma jornada para o Monte Moriá. Ao chegar então naquele monte, ele amarra seu filho Isaque com cordas, coloca a madeira no altar, coloca ali seu filho,
toma aquela faca para o sacrifício, ergue-a, consagra aquela criança ao Senhor, e no último segundo possível, o anjo do Senhor o chama dos céus e diz: Abraão, Abraão. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. E ele diz: não estenda a mão sobre o rapaz, nem lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, pois não negaste teu filho, teu único filho. Abraão então levantou os olhos e olhou, e lá atrás dele estava um carneiro preso em um arbusto pelos chifres. Abraão o toma e o oferece em holocaustos no lugar de seu filho. Aquele lugar chamou Abraão: o Senhor proverá. No monte do Senhor será provido. Deus havia providenciado um substituto, irmãos, para ser morto no lugar do filho de Abraão. A tradição diz que este foi o local onde, 2000 anos depois, Deus ofereceu o seu único filho, o filho a quem ele amava, Jesus. A montanha não era mais chamada de Moriá, mas Calvário. E dessa vez não havia nenhum carneiro preso no mato. O pior teste já suportado por um ser humano, meus irmãos, foi dado exatamente a Jesus, quando imediatamente após sua unção como Messias de Israel, o Espírito de Deus o levou ao deserto da Judéia para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Nós já tratamos disso num sermão anterior. Mas a grande verdade é que ainda não temos ideia de tudo o que foi suportado por nosso bendito Salvador. Enquanto o primeiro Adão caiu por uma simples sugestão sedutora, o último Adão suportou tudo o que o inferno poderia lançar sobre ele em seu teste isolado e solitário de 40 dias. Lucas nos diz que, depois que Jesus passou no teste, Satanás se afastou dele, mas apenas até momento oportuno. Porque ele não desistiu e continuou voltando para tentá-lo, para tentar fazê-lo cair, desistir de sua missão. O que dizer, meus irmãos, de nossos irmãos e irmãs ao longo destes 2000 anos de história cristã? Quantos não foram colocados à prova? Às vezes pensamos que, porque as pessoas zombam de nós por sermos cristãos, estamos sendo testados, mas nenhum de nós foi testado como Adão, nenhum de nós foi testado como Abraão, nenhum de nós foi testado ainda como Jó, ou como o nosso Salvador Jesus. E isso me lembra de dois ingleses no século XVI, Hugh Latimer e Nicholas Ridley, queimados em uma fogueira por ensinarem a justificação somente pela fé. E é interessante porque, quando os dois foram amarrados naquela pira, Latimer disse a Ridley: tenha bom ânimo, Sr. Ridley, e faça o papel de homem. Hoje acenderemos uma vela pela graça de Deus na Inglaterra, que eu confio que nunca será apagada. Além desses, John Hus queimou por sua fé. Policarpo, o bispo de Esmirna, foi levado ao estádio com quase 80 anos, e o procônsul romano lhe disse: renuncie a Jesus e aos ateus, e sua vida será poupada.
O imperador romano considerava os cristãos ateus porque eles não acreditavam na divindade do próprio imperador. Agora veja como Policarpo responde a isso. Cristo foi fiel a mim por 86 anos. E eu o trairia agora? Ele olhou para as arquibancadas do estádio e para o camarote que continha o procônsul e disse: fora com os ateus. Ele foi martirizado alguns momentos depois. Sendo assim, meus irmãos, eu pergunto a vocês nessa noite: o que vocês fariam se enfrentassem um teste semelhante? Toda vez que oramos o Pai Nosso, nesta última petição, é sobre isso que estamos pedindo. Para não sermos colocados em uma situação como esta. Para que não sejamos expostos ao mal, à malignidade dos homens e do diabo. Mas se formos, se assim aprouver ao Senhor, segunda parte da petição, que Ele nos livre do mal. Que mal é esse, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Que mal seria esse? Pecar contra o Senhor. Pecar na provação, negando o Senhor, blasfemando contra o Senhor, agindo com covardia, o pecado da apostasia, o pecado da incredulidade, da falsidade, da volúpia, da corrupção. Esta petição que o Senhor Jesus nos ensina hoje, meus irmãos, é uma petição para proteção divina contra todas as forças do mal que nos cercam. Contra tudo aquilo que tenta nos derrubar. E sendo assim, quando em oração a fizermos, façamos não apenas por nós mesmos, mas também pelos nossos outros irmãos. Para que estes, quando a prova vier, e o vil tentador tentar se aproveitar, permaneçam firmes e inabaláveis no Senhor. Vamos orar?